Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, o último episódio dessa pequena série aí de 3 episódios falando sobre carreiras em geotecnologias, episódio 203. Hoje nós vamos falar das áreas de atuação nessa carreira, nessa área de geotecnologias especificamente, tanto na parte mais comercial, na parte mais de demanda de mercado, né, um mercado privado, como também um mercado acadêmico, que também tem uma perspectiva muito legal. Antes disso, tudo bem, meu querido? Como é que está você? Fala aí, professor, tudo certo? E hoje a gente vai responder uma pergunta que é feita quase que diariamente, principalmente para mim. Quanto que ganha um profissional dessa área? É mentira, a gente não vai responder essa pergunta, tá? Porque eu acho muito desaforo responder um negócio desse. Primeiro, porque assim, é complicado, porque realmente isso acontece, cara. Quanto é que ganha? Quanto é que ganha? Se eu conseguir, se eu desenvolver aqui, se eu conseguir programar, quanto que eu ganho a mais? Né? Meu salário vai para... Sei lá, bicho, eu não sou dono da empresa. E uma questão que a gente tem que comentar é que os salários de qualquer lugar, a não ser do serviço público, né, que tem uma regra, tem uma progressão, e geralmente essa progressão é linear, os salários da iniciativa privada não são lineares. Acontece muito de pessoas estarem no mesmo cargo e ganharem salários diferentes. Uhum. Porque varia muito das habilidades daquele profissional. E da negociação que você faz. Exatamente. Não necessariamente porque você é um analista pleno ou sênior e o seu colega também vocês estão ganhando a mesma coisa. Tá? Então não segue uma linearidade, não existe uma lei para isso. Tá? Então eu não faço a menor ideia de quanto ganha. E outra questão também, que nós dois aqui não temos essa pretensão de né, falar para vocês que se vocês fizerem X ou Y, vocês vão ganhar X mil reais por mês. Não, né? Isso aí é uma promessa que não existe. Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum, nem com os meus estudantes. Não existe. É complicado isso, inclusive. Eu, quando tenho a solicitação de vagas de emprego, que é muito comum, as pessoas me procuram e falam, professor, eu precisava que você indicasse uma pessoa e tal, não sei o quê. Tá bom, mas eu preciso saber quais são os detalhes do cargo, o que a pessoa vai fazer, quais são as necessidades que a gente vai precisar desenvolver ali e quais são as perspectivas de salário para eu poder conversar com as pessoas, porque eu também não tenho ideia. Aí eu digo, moçada, é o seguinte, surgiu uma vaga assim, quem quiser fazer. Outro dia mesmo surgiu uma que uma amiga sua, inclusive, que foi minha aluna, que está no IPAM, né? Ela me mandou uma mensagem para fazer, né, uma solicitação de um PJ que fizesse avaliação dos produtos gerados no âmbito do projeto Mato Biomas e tal. E aí eu coloquei lá na comunidade, no Discord, e disse, gente, tem aqui essa oportunidade e tal. Aí alguns viraram para mim, professor, eu vou fazer, como é que eu faço? Eu falei, não, o site é esse, você vai fazer a aplicação aqui. Professor, o senhor tem noção de salário? Eu falei, nenhuma, não tenho nenhuma compreensão, não conversei com a Bárbara a respeito disso, ela me mandou e solicitou, claro. Aí depois falei para ela, olha, se inscreveram fulano e ciclano, que são os meus alunos, dentro daquela perspectiva. Mas também não vou fazer nenhum tipo de pedido de favorecimento, nada disso, em função da qualidade do indivíduo, do currículo dele, das pretensões. Porque, inclusive, na iniciativa privada é muito comum o cara falar sobre quais são as suas expectativas de ganho.
Isso é negociável, sim, né? sim. Então, eu, durante muito tempo, fui professor de colégio de cursinho e eu desempenhava uma função igual a colegas e ganhava mais porque eu havia negociado. Eu tinha feito uma negociação, os caras queriam uma dedicação, eu dava aula num outro colégio, e isso tem um custo. Isso tem que ser Sim, conversado. Se você não conversar, ninguém vai chegar para você e fazer propostas indecorosas e tal. Então você tem que negociar, faz parte. Mas eu acho que esse exatamente. não é o foco, e eu acho isso muito deselegante, concordo com você. É você criar uma expectativa, não, você vai fazer a minha formação de radar, e com isso a sua expectativa de mercado é ganhar tanto. Conversa. Eu não É. gosto disso, não. Não, e Não assim, gosto, não acho correto, né? se Não a é o meu pessoa perfil. tá interessada em saber, cara, existem N sites que compilam essas informações, né? Onde os Uhum, próprios empregados vão lá e colocam, ó, meu cargo é analista tal e eu tô ganhando tanto por mês. E aí eles vão uhum, compilando e tirando uma média ali. Então, e são sites confiáveis, tá? Então você pode entrar nesses sites, dar um Google uhum. aí, coisa simples, e você entra e entender qual que é a média, pelo menos a média salarial. Mas é uma coisa muito complicada, principalmente na iniciativa privada. Não se enganem, tá? Uhum. É muito comum você ter, né, pessoas ocupando o mesmo cargo, né, e ganhando remunerações distintas. Mas Serviço a público, ideia, não. Aí você tem uma sim, estrutura de serviço público carreira. você tem já uma coisa um pouco mais estruturada, padronizada, na verdade. Eu não diria estruturada, porque os dois são estruturados, mas você tem uma padronização no serviço público. Mas a nossa Exato. ideia não é essa, é falar sobre as áreas de atuação, né? Uhum. E a gente vai ver que tem assim muito lugar que a gente ocupa, não é nem que a gente pode ocupar, que a gente já ocupa, né? Existem outros lugares que a gente pode ocupar também, mas a gente vai ver que a coisa está muito bacana em termos de possibilidades, né, Perfeito. de Então trabalho. vamos começar com a área mais comum, que é a do analista. Isso. Vamos falar da cadeia alimentar, vamos falar da base da cadeia alimentar, aí depois a gente vai para o topo da carreira alimentar. é o, o, o analista, assim, ele é um cargo de natureza técnica, tá? Uhum. O nome pode dar a entender que não, mas é um cargo de natureza técnica, onde você vai ser responsável ali pela a implementação da solução, o teste da solução. Isso eu estou tratando como se você tivesse pensado em um produto para determinado cliente e vendido esse produto, enfim, uma empresa grande vendeu esse produto, um sistema todo gel e tal. E aí, com base nesse sistema, você vai extrair certos resultados, né, enfim, manipular certos dados. E quem vai fazer essa manipulação, essa extração e essa análise, que daí vem o analista, é o analista. Né? E aí Uhum. você tem, geralmente, você tem uma divisão, né, de níveis, assim, né, uma estratificação dentro do cargo analista. Você tem um analista júnior, que geralmente é aquele cara que acabou de sair da graduação, ainda está meio cru, assim, em termos Uhum. de mercado, né? Ele vai pegar a parte mais, não diria braçal, mas ele pega mais técnica, ele ainda não entra na análise. Ele Uhum. faz a parte mais técnica, né? Deixa eu Então, fazer um comentário, Gustavo, só pode para mandar. pegar. Eu estou pensando aqui, eu falei do negócio de cadeia alimentar, e eu queria salientar um aspecto que eu acho que é fundamental, e por isso a gente está começando da analista. Porque eu sempre fui um cara que brigou com os meus alunos quando eu vejo menino fazendo estágio, desempenhando atividade de profissional. Sim. Os caras eles vão detonando o seu próprio mercado de trabalho. Eu me recordo, e aí eu gostaria de fazer só esse adendo aqui, me recordo uma vez um aluno chegou para mim e disse: professor, estou estagiando numa empresa, eu preciso assinar, só que eu não tenho CREA, então eu queria ver com o senhor se o senhor podia botar o seu CREA na história e assinar por mim. Eu disse: de jeito nenhum. Ele disse: mas como? Eu falei: meu cara, é o seguinte, hoje os caras estão colocando você, que é um estudante de graduação, que ainda não tem atribuição profissional para executar um trabalho de um profissional, pagando barato. Se bobear, eles estão te pagando menos do que vão me pagar para eu assinar nessa proposta indecorosa.
E quando você tiver condição de entrar no mercado, eles não vão te absorver, vão colocar outro garoto para fazer o trabalho no lugar de um profissional e você está sendo colocado para escanteio. Então, nós estamos falando aqui de áreas de atuação de pessoas que já se graduaram e que têm atribuições legais para desempenhar atividades profissionais. Por isso que eu não falei de escraviário, né, que é como a gente chama jocosamente os estagiários, que são fundamentais, mas eles estão ali para aprender. Eles não estão ali para fazer trabalho técnico de profissional. Isso é um equívoco completamente reprovável. Então, é por isso que eu falei, vamos começar pela base e aí a gente começa com o analista. Pensando no analista júnior, perfeito, o cara que acabou de se graduar, mas que tem atribuições profissionais para desempenhar atividades nessa carreira em geotecnologias. Inclusive a questão da responsabilidade, né? Que não vai o nome do estagiário, né? Agora, se você é um analista, seja júnior, ou pleno ou sênior, seu nome vai estar lá. Então, se você fez alguma mancada ali, você vai responder por isso. Então, assim, o júnior ele tem essa pegada de ir mais para o lado técnico, né? Ele não participa tanto da análise do resultado. É óbvio que ele dá sugestões e tal, passa a percepção dele, né? É claro isso. E vai aprendendo também, né? Isso, vai vendo os é mais calibrados ali, os mais velhos, os mais tarimbados, e o cara vai aprendendo também. É um processo, né? A ideia é essa, que ele vá pegando essa vivência, né, do mercado e tal, entendendo como funciona, participando de reuniões com clientes, enfim, para entender, né, qual é o teor ali, como que é o tipo de comunicação. Isso é muito importante, porque o júnior, como é um cara que acabou de sair da universidade, né, ele tem um tipo de comunicação, de forma de se comunicar, mais sedimentado na cabeça, que é geralmente uma comunicação que ela é um pouco mais longa, um pouco mais detalhada, então ele fala muito, entende? E a lógica, isso eu estou trazendo só para a gente delimitar bem, eu estou falando de mercado privado, né? A lógica é que você seja simples, direto e reto. Então você tem que ser muito rápido, porque geralmente são várias reuniões ao longo do dia, então você não pode ficar ali 2 horas naquela reunião. Então, até para o júnior ir treinando e tal, e aí você tem essa atribuição que é um pouco mais técnica, mas que ele vai evoluindo até ele chegar ao pleno, né? Que aí ele já meio que caminha dos dois lados e caminha com as próprias pernas também. O júnior ele é sempre mais assessorado pelo pleno ou pelo sênior, né? Então ele está sempre ali com o pessoal dando o suporte, ensinando, ajudando, mostrando o melhor caminho, porque às vezes, como a gente sabe, tudo em geotecnologias tem várias maneiras de chegar ao mesmo resultado, mas algumas delas são redundantes e demoram mais, né? Você tem um tempo maior de execução. Então, o trabalho, o pleno e o sênior estão ali para ajudar a mostrar outros caminhos para ele. Se você fizer dessa maneira, fica mais rápido, fica mais fácil de você entender, né? E aí o pleno tá esse intermediário, e o sênior já é aquele cara que já passou por isso aí, já tem uma experiência maior com a questão do business mesmo, as regras de negócio, né? Então ele entende muito bem o que aquele produto se propõe a fazer, qual o resultado que ele deve entregar, como ele deve entregar esse resultado, que tipo de análise ele deve fazer com aqueles dados, né? Quais são os melhores processos que ele vai rodar ali, qual é o melhor processamento para ele extrair o melhor resultado, e ele vai analisar esse resultado. Na maioria dos casos, você elabora produtos escritos, né, relatórios e tal, laudos, enfim, e descreve tudo aquilo, é claro, novamente, sempre com a lógica de ser o mais simples e direto possível. Então você vai fazer ali, escrever um relatório mostrando como tudo foi pensado em termos de análise e resultados, vai dar sua interpretação daquele fenômeno, enfim. Geralmente, esse é o fluxo de trabalho, né? E o número de reuniões a gente costuma
a dar a importância do cargo, né? À medida que você vai subindo para o topo da cadeia alimentar, vai aumentando o número de reuniões por dia, né, que você tem. Então, o júnior geralmente vai ter ali uma por semana, por aí. O pleno vai ter umas 3 por semana. O sênior vai ter todo dia, né? É, E aí, conforme você for crescendo, né, passando para outros níveis também, o negócio vai ficando feio, porque você exato. vai ter que estar sempre em contato com o cliente ou com a parte de coordenação do projeto também, que está um nível acima, né? Que Uhum. o coordenador ele vai fazer esse papel, né, de coordenar toda a equipe de analistas para pegar todo aquele resultado ali que foi gerado daquela análise e passar para o cliente da melhor forma possível. Então, E aí ele vai ter umas 6 reuniões por dia, por mais ou dia, menos. exatamente. E Exato. vai subindo, você vai tendo reunião pra caramba. Final de semana também, não, tô zoando. Feriado, né, nada. Mas o coordenador, ele tá, né, numa, hierarquicamente pensando, ele tá um pouquinho acima, porque ele faz esse intercâmbio aí direto com o cliente e demanda, né, ele vai pedir as análises dos analistas, tá? Uhum. Então, basicamente, esse core de analistas e coordenadores, ele está presente em, sei lá, 99% das empresas de gel, tá? Uhum. Assim que funciona. Você tem outras carreiras que orbitam ali, né? Por exemplo, o pessoal de soluções, geralmente tem uma carreira que chama arquiteto de soluções, outros costumam dar nome de engenheiro de soluções. Os cargos de fora do Brasil que costumam ter esse prefixo de engenheiro, mesmo se a pessoa não fizer engenharia, né? Uhum. Então, engenheiro de soluções, engenheiro de vendas, né? É meio louco assim, mas é super comum lá fora. Então, Perfeito. você tem esses outros cargos que orbitam, engenheiro de soluções, que é o cara que vai, bom, eu tenho uma empresa que possui um sistema já super consolidado de dados geoespaciais, ele fornece inteligência geoespacial, que é uma coisa que a maioria das empresas fornecem, né? Então pega ali dados de sistemas sensores distintos e tal, e fornece um sistema já fechadinho, encapsulado, com uma inteligência espacial agregada. E aí o arquiteto de soluções ou engenheiro de soluções, ele vai olhar para aquele sistema e vai extrair o melhor daquele sistema para entregar para o cliente. Então, às vezes, o cliente quer só um determinado aspecto daquele sistema. Ele não quer todo o sistema. Ou Uhum. ele quer pegar todos aqueles dados que estão sendo gerados pelo sistema e transformar numa informação customizada para ele. Aí quem vai pensar na solução é esse arquiteto de soluções. Então ele vai, bom, com as ferramentas que a gente tem na nossa empresa, a gente pode fazer com essa, soma isso com aquilo e a gente tem esse resultado. Né? Então, Perfeito. essa é uma carreira que tem bastante nas empresas, assim. Né? Ela não foge muito do escopo do analista, mas é o cara que está dedicado mais a pensar a solução. Soluções, né? Isso, Soluções. ele não necessariamente é o cara que implementa, né? Que Agora, vai botar a mão na massa. tem um Sim, sim. cargo hoje que eu vejo muito, de forma muito comum, que é o cientista de dados geoespaciais, né? Sim, esse era a próxima categoria, né, que se criou principalmente por essa explosão da ciência de dados. Assim, se a gente for ser bem sincero aqui, todo mundo que faz um pouquinho de ciência é cientista de dados. Não existe, o cara Sim. que trabalha com física teórica, ele é um cientista de dados também, ele precisa de dados para validar toda aquela questão que ele está observando ali, todos aqueles fenômenos que ele está observando para extrair toda a parte de teoria, esses fenômenos eles são conjecturados ali em dados. Né? Então, tudo isso são dados. Então, todo mundo, na verdade, que trabalha com alguma área um pouco mais científica é um cientista de dados. Né? Então, Uhum. o que aconteceu foi que o Big Data, todos os dispositivos que a gente usa oferecendo dados para serem processados, então a gente tem milhares, zilhões de dados de diferentes dimensões, né, de análise sendo ofertados, acabou que fez crescer, né, essa área que chama ciência de dados aí, e claro que a nossa área de atuação também obedeceria
essa mesma evolução. Então, nós temos o cientista de dados geoespacial, que é aquele cara que é obrigatório ter conhecimentos de programação, porque ele vai falar diretamente com os desenvolvedores, né, e com o pessoal também já mais focado em TI. Então, ele vai falar muito com o pessoal de back-end, tá? Que está, enfim, desenvolvendo alguma aplicação que envolva ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, deep learning. Ele vai falar com esse pessoal, geralmente é o cientista de dados que ele faz toda essa parte de modelagem, ele vai criar um modelo de inteligência artificial que vai entregar o resultado que a empresa está querendo, e é ele que vai fazer, inclusive, a API. Então, ele tem que entender de programação, isso é um requisito obrigatório. Ele vai fazer a API, que vai ser que o back-end vai utilizar para servir a aplicação lá para o cliente. Acabou aí. Então, assim, o cientista de dados geoespacial, ele tem que ser um cara que entende muito de programação, um cara que entende de estatística, de matemática, de cálculo, de álgebra linear, e muito, mas muito mesmo da área de geoespacial. Seja geoprocessamento, sensoriamento remoto, banco de dados também tem que entender bastante, né? Então, é um cara... Esse também é muito demandado, porque ele é um profissional que tem uma flexibilidade muito grande em termos de área de conhecimento, né? Ele sabe muito sobre vários aspectos ali que estão circundando a ciência de dados. E é um cargo muito que costuma pagar bem, tá? Porque, assim como a maioria dos cientistas de dados é um pouquinho escasso, um bom cientista de dados, tá? Que a gente tem que fazer essa distinção, mas existe, né, cientista de dados geoespacial e que tem uma atuação muito importante, principalmente nessas big techs, tá? Porque às vezes é um engano, passa uma falsa percepção de que, por exemplo, uma Amazon, um Mercado Livre, um Netflix da vida não use gel. Tá? Esses caras o tempo todo. Usam muito, muito. Não é porque não tem um dashboard com um mapinha que o cara não está usando ali por trás dos panos, tá? Então, geralmente esse pessoal vai trabalhar para essas bigs aí, essas big techs da vida, tá? E é uma carreira muito promissora, beleza? E tem também, dentro do escopo do cientista de dados, tem o júnior, o pleno e o sênior, tá? E uma coisa que também costuma aparecer é dentro dessa parte de cientista de dados, eles costumam também ramificar para o engenheiro de dados, que é o cara que prepara os dados, né? Porque uma coisa é o profissional que vai modelar, né? Ele vai criar um modelo, mas aí você tem que imaginar que, se a gente imaginar o fluxo de processamento do sensoramento remoto, aquilo ali é a preparação do dado para você classificar, por exemplo. Jogar no modelo de classificação. Então, existe um profissional também, aí a depender da empresa, que pode bifurcar isso ou não, que é um engenheiro de dados, que ele vai extrair o dado lá, vamos dizer, bruto, né, que a gente sabe que não é tão bruto assim, e vai processar todo ele para entregar ele bonitinho, já certinho, normalizado se tiver que normalizar, corrigido se tiver que corrigir, com redução de redundância se tiver que rodar, ele entrega aí para o cientista de dados. O cientista de dados faz a modelagem, né? Então costuma também ter, e esse cargo geralmente é chamado de engenheiro de dados, né? E a depender da empresa você tem essas diferenciações. E você tem também a parte de desenvolvimento gel, né? Principalmente hoje com os sistemas web, de WebGIS e tal. Então você tem hoje, dentro da área acadêmica, a gente tem essas estruturações também, só que aí é um pouco mais voltado aos níveis, né, de pesquisa e tal, mas a gente vê que existe uma demanda de mercado que é muito voltada a essa disponibilidade de dados, e hoje, com a questão dos diversos dashboards, esse desenvolvedor gel é hoje um cara muito demandado, né? Exatamente. Assim, hoje, o que está acontecendo? Que é uma coisa que eu vivo diariamente. Eu tenho uma bem pequenininha empresa de desenvolvimento de gel, e o que acontece é que ou o cara tem muito conhecimento da área gel, mas não tem tanto do desenvolvimento, ou ele tem muito desenvolvimento e tem pouco do gel. Então, assim, eu tenho
por exemplo, desenvolvedores de front-end formidáveis, mas que, por exemplo, não entendem muito bem quando eu falo, cara, a gente precisa gerar aqui uma feature onde eu vou mostrar para o cara toda a série temporal do índice espectral X. E o que é índice espectral? Como assim? Entende? Assim como tem um cara que manja muito de gel, preciso fazer essa mesma coisa, ele fala, cara, como é que eu vou fazer isso no front-end? Entendeu? O front-end que veio da computação, ele sabe como vai fazer isso, mas ele não sabe o que está rolando ali por trás. Já o gel, ele sabe o que está rolando por trás, mas ele tem um pouco de dificuldade para implementar qual é o melhor framework que eu vou utilizar, qual é a melhor ferramenta. Né? Mas hoje em dia sim está sendo muito demandado. A gente vê diariamente aí no LinkedIn da vida cargos de desenvolvedor GIS, né? Geralmente eles colocam esse nome, seja front-end ou back-end. Tá? Back-end é o cara que faz tudo aquilo que o processo. Ele faz todo o processo, e o front-end é o que faz o layout, é o que faz a interface que vai comunicar com o usuário. Então, o front-end puxa todas as funções do back-end de processo, e ele puxa isso via uma pontezinha que a gente chama de API, e ele serve sob a forma estética lá que foi pensada para o usuário. Tá? Então, assim, é um cargo que é muito demandado, seja front-end, seja back-end, da parte gel, porque hoje, igual eu falei para vocês, a maioria esmagadora das aplicações tem um componente gel muito bem delimitado. Tá? E só para a gente fechar uma questão que eu esqueci de falar, que provavelmente pode virar uma pergunta, é o seguinte, Gustavo, beleza, você falou do analista, mas e o analista de geoprocessamento e o analista de sensoramento remoto? O que cada um trabalha? A mesma coisa. Não interessa. Não interessa se... O meu cargo é analista de geoprocessamento. Eu uso sensoramento remoto todo dia. Todo dia. E uso geoprocessamento todo dia. Se o seu cargo for analista de sensoramento remoto, você vai usar geoprocessamento todo dia. Então, isso é indissociável. Não interessa o que está escrito lá na sua carteira de trabalho. Se é geoprocessamento ou sensoramento remoto. Você é obrigado a aprender os dois, porque você vai trabalhar com os dois. Tá? Então, esse é um ponto já que não tem volta, não tem como. Você pode espernear, pode chorar, falar, mas eu só trabalho com geoprocessamento, amigo, você está no lugar errado. Já começa aí. Então, você assim, pode fazer isso na área acadêmica. Na área acadêmica você pode se dedicar. Eu, por exemplo, sou um pesquisador de sensoriamento remoto. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu estou falando do mercado, né, da iniciativa privada, claro, tá? Que não tem essa diferenciação. Agora, na academia, é onde você pode brilhar nessa parte. Porque se você for, cara, não é do meu interesse. Perfeito, cara. Você pode ser um pesquisador e descer no nível mais profundo da área que você quiser, seja geoprocessamento ou sensoramento remoto. E você vai ficar por ali. E, inclusive, o que o pessoal costuma fazer é descer em subníveis dentro desse, ou do geoprocessamento ou do sensoramento remoto. Mas o cara, é sensoramento remoto, mas ele quer tratar de um sensor termal para investigar uma anomalia X específica. Né? Então, ele vai até esse nível. Se você quer chegar nesse ponto, né, aí a academia é o seu lugar. Então, ser pesquisador é o que você deve fazer. Né? E aí você percorre toda a carreira acadêmica, que, como a gente já falou, que tem uma linearidade. Né? Então, você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado, né? Se você quiser, por exemplo, ser pesquisador de uma universidade federal. Ou mesmo de um centro de pesquisa. Ou de um centro de pesquisa. Né? E aí você vai ter todo esse desenvolvimento, e é legal pra caramba também, porque você acaba amadurecendo ao longo desse processo. Né? Porque às vezes o cara sai ali da graduação e pum, já cai no mercado de trabalho, ele vai ter um desenvolvimento, um amadurecimento da forma de pensar diferente do cara que está na academia. E ele pode, inclusive, as coisas não se excluem, tá? Por exemplo, eu estou na academia e estou no mercado de trabalho, né? Mas assim, é muito nítido isso. A gente vê pessoas o meu time, por exemplo, todo mundo fez mestrado. Então, aí quando a gente conversa com o pessoal de outro time que os caras só fizeram graduação, é muito perceptível assim a mentalidade que eles têm, que é focada mais para entregar a solução, fez, tá certo, é isso que o cliente quis, acabou.
né? Então, a gente não não... reflete muito, né? Não Isso, reflete muito. a gente já tem meio que essa cultura de refletir, ainda que a gente entregue o produto no prazo e tal, tudo certinho, ótimo, mas aí depois a gente fica, cara, e se a gente fizesse assim? E se a gente fizer assado? Pô, isso dá... O que surge, assim, diariamente no meu local de trabalho isso aí dá um artigo, isso aí dá um trabalho, né? Porque a gente vai fazendo as análises, cara, isso aqui dá um trabalho legal. E aí a gente fica, Exato. deve ter para lá de 100 ideias de trabalho já, né? Só desses Os pequenos artigos que é bom não processos. saem, né? Mas Sai as não, sai ideias não. ficam, isso aí eu entendo. Eu queria só, para a gente fechar, a gente já está batendo aí os 30 Beleza. minutos, né? E tem a vinheta de abertura e de fim, mas enfim, eu queria só fazer uma consideração que eu acho que é importante. Se você estiver no mercado acadêmico, esse ponto que o Gustavo salientou é fundamental. Entenda que o ritmo do mercado profissional fora da academia é outro. Então, é muito comum eu falo porque eu já coordenei muito, já fui muito coordenador de projetos, coordenador de área, em grandes empresas, eu fui da iniciativa privada há muitos anos, em grandes empresas de estudos ambientais, e eu sempre tive a noção da dinâmica do mercado e do mercado privado, que tem uma necessidade de suprir as demandas com agilidade. Então, muitas vezes, o indivíduo que é acadêmico na sua essência, ele é um cara mais complicado de gerar os resultados, porque ele tem um tempo diferente do tempo do mercado. E isso é uma habilidade que o mercado, tanto de um lado como do outro, acha extremamente interessante. O profissional da academia que cumpre prazos, que é eficiente, que consegue agir dentro de um cronograma organizado, ele é muito bem visto também. Assim como esse mesmo profissional, com toda a sua bagagem acadêmica, quando ele vai para uma discussão no mercado privado, ele também tem essa agilidade, ele sabe das necessidades, como otimizar as questões para poder escalar e ser eficiente sem perder a essência. Então, eu acho que, em termos de carreiras, a gente discutiu muito, principalmente o mercado privado, mas dentro do mercado acadêmico tenha isso sempre em mente. Não dá para você ficar apenas... Claro, se você faz ciência básica, é uma tendência de você ficar ali nas reflexões mais demoradas, mas se você trabalha com ciência aplicada, a demanda de mercado é sempre mais ágil, e seja um cara que cumpre prazos, um cara que tenha organização para você poder ser esse profissional demandado. Eu vou encerrar o nosso episódio, porque a gente já passou aqui dos 30 minutos, só comentando aqui com a nossa audiência. Esse episódio foi gravado com antecedência, porque eu estarei na COP28, em Dubai, apresentando alguns projetos feitos junto à iniciativa privada, projetos de pesquisa, e nessa demanda, essas provas de conceito que a gente vem conversando, tudo isso sendo apresentado. E o próximo episódio a gente também vai gravar antes, porque eu também ainda não terei voltado. Assim que eu retornar, a gente vai fazer um episódio sobre o que rolou na COP28, né? Se tudo der certo, eu espero que dê tudo certo, já está tudo organizado, o afastamento do país autorizado pela universidade, passaporte já submeti para compra de passagens, enfim, a gente vai representando esse projeto de pesquisa que tanto eu e o professor Gustavo Ferreira estamos envolvidos e que muito nos dá prazer de desenvolver, tá certo? Exato. Então, em breve a gente conversa sobre o que rolou na COP, mas no próximo episódio a gente já vai falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas a mudanças climáticas, tá bom? Então, é isso, moçada. Um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem. Tudo de bom. Um abraço, tchau, tchau. Pessoal. Até o próximo. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.